Vocês fizeram o levantamento de vocês propuseram todas as medidas de minimização em função dos dados de vocês, mas alguns experimentos vão gerar resíduos. Então, vocês vão ter que segregar esses resíduos. O que significa segregar o resíduo? Separar os resíduos de acordo com uma série de características. Nós vamos ver, então, que características são essas. Dentro do laboratório, a gente tem que separar tudo aquilo que é perigoso do que é não perigoso. Lembrando que não é porque um resíduo é não perigoso que eu não posso, ou eu não tenho o que, me preocupar com ele, né? Eu vou descartar um resíduo não perigoso de maneira adequada, né? Vou encaminhar um papel para reciclagem, um papel que eu usar para secar a mão, eu vou colocar no lixo, né? Um resto de líquido aí que é não perigoso, eu vou colocar num corpo lá que está preparado para receber esse material líquido e assim por diante. Agora, se ele é perigoso, eu vou ter que pensar numa série de características antes de decidir. Normalmente, se não é perigoso, a gente pensa, coloco no lixo ou, se é um restinho de café, né, se eu vou colocar na pia. Agora, no perigoso, nós vamos ter outros critérios. Então, que critérios serão esses? Nós vamos dividir os nossos resíduos, então, em não perigosos e perigosos. E uma vez que a gente decidir que ele é perigoso, por estado físico, propriedade química, e depois eu vou pensar no uso que eu vou dar, no tratamento que eu vou dar, ou no método de disposição final que eu vou dar para ele. Então, o nosso desafio no dia a dia é decidir se um resíduo é ou não perigoso. Quem vai me dizer se um resíduo é perigoso ou não é a NBR 10004. O que ela faz? Ela classifica resíduos em dois tipos, os chamados classe 1 perigosos e os chamados classe 2 não perigosos. Sendo que um resíduo perigoso vai ser aquele que for ou tóxico, ou corrosivo, ou inflamável, ou patogênico, ou reativo. Se ele não tiver uma ou mais dessas características, ele vai ser não perigoso. Pensem nos reagentes de vocês. Pensem no kit número 2, nos reagentes que estão listados lá nos cadernos de vocês. Quantos materiais se enquadram como não perigosos? Vocês lembram de algum? Açúcar, sal, bicarbonato é perigoso. Então, nós vamos ter que reconhecer o que é perigoso e o que não é perigoso. Mas, dentro, se a gente pensar naquele universo de materiais que a gente tem, o que a gente vai ver? Que a grande maioria deles é perigoso. Tá? Então, em função disso, eles terão que ser separados. Além disso, a gente tem que saber o que a gente pode e o que a gente não pode colocar numa rede de esgoto. Tá? Então, às vezes eu tenho uma substância que ela não é perigosa, mas se eu colocar na rede de esgoto, aquilo pode causar um problema para o tratamento, né? Pode causar um problema para o encanamento e assim por diante. Qual é o exemplo que a gente tem de uma substância que não é perigosa, que a gente não pode colocar na pia dentro da casa da gente? Óleo de cozinha. Pois a mesma coisa tem que ser transportada para o laboratório. Tá? Então, nós temos aí algumas resoluções que vão nos dizer o que nós podemos colocar na nossa rede de esgoto. Sendo que, na verdade, assim, nós temos resoluções que nos dão parâmetros. Tá? Vocês podem colocar materiais nessa concentração, numa determinada temperatura, num determinado pH, e nós vamos ter outras que vão fazer o quê? Vão classificar corpos d'água em diferentes tipos. E esses corpos d'água, então, vão ser mais limpos ou menos limpos. Quanto mais limpo um corpo d'água, maiores, né, as restrições que eu tenho para jogar alguma coisa naquele corpo d'água. Então, uma segunda lição de casa para vocês é saber, dentro do laboratório de vocês, vocês têm uma pia? Essa pia tem um encanamento que leva o efluente do laboratório de vocês para onde? É diretamente para um rio? É para uma rede de tratamento de esgoto? Que rede de tratamento de esgoto é essa? É uma rede de tratamento de esgoto doméstico, por exemplo, né, na cidade de São Paulo da Sabesp? Se ela é doméstica, ela não trata substâncias químicas, né? Aquelas que nós manipulamos. Ela vai tratar, obviamente, substâncias químicas, mas não aquela que nós manipulamos dentro de um laboratório. Pode até fazer um acerto de pH, certo? Mas se você colocar cromo, cobre lá dentro,
isso pode, do jeito que entrar, sair, portanto, não vai ser tratado. Tá? Então, quem nos diz tudo isso, certo? São essas resoluções CONAMA, a NBR 9800, que me diz quais são os critérios do meu efluente, aí, se ele vai ser colocado numa rede de captação de tratamento de esgoto sanitário, e vocês podem, cada um estar numa cidade diferente, então vocês têm que conhecer dentro da cidade de vocês quais são os decretos que vão regulamentar os materiais que vocês colocam, então, numa rede de esgoto. Tá? Então, se eu sei que ele é perigoso e se eu sei que eu não posso descartá-lo na pia, eu vou ter que separar meu resíduo. Tá? Como é que eu sei que o material é perigoso ou não? Se eu tenho um reagente, esse reagente deve ter associado a ele uma ficha de identificação de segurança de produto químico. Conhecem? Chamada FISPIC. É um direito de vocês receber uma cópia desta ficha toda vez que um reagente é comprado. Ah, eu não tenho. Vocês conseguem isso em qualquer buscador. Então, lá vai dizer se aquele reagente é tóxico, inflamável, corrosivo e assim por diante. Se você faz uma atividade, lembra, preparei aquela solução de ácido clorídrico, sobrou um pouco dela, não continuo com ácido clorídrico aqui? Ah, se ele era corrosivo, eu tenho que saber se naquela concentração continua sendo ou não corrosivo. Lembram da neutralização que eu fiz? Se eu neutralizei, eu não tenho mais ácido clorídrico, eu não tenho mais hidróxido de sódio, eu tenho uma solução de cloreto de sódio. Vou pegar lá na minha ficha de cloreto de sódio, quais são as informações que tem lá. Se as informações que existirem lá dizem que o cloreto de sódio não é perigoso, se eu não tiver parâmetro de cloreto e de sódio que eu tenho que respeitar em função dos meus decretos, então esse material pode ser descartado. Tá? Se não, eu vou ter que separar para fazer um tratamento. Tá? Então, primeiro critério é periculosidade, segundo estado físico. Nós vamos encontrar nas normas as referências a sólido, pastoso, líquido e gasoso. Sendo que o pastoso vai aparecer, por quê? Porque existe um resíduo que é gerado em grande quantidade no nosso país, que está relacionado ao tratamento de efluentes e ao tratamento de água. São os lodos das estações de tratamento. E eles não são nem sólidos nem líquidos. Então, vocês vão encontrar o termo. No dia a dia, nós vamos gerar principalmente resíduos sólidos e resíduos líquidos. Tá? Nosso terceiro critério, então, ó, eu separei por periculosidade, depois por estado físico e agora eu vou separar por incompatibilidade química. Sabem o que é incompatibilidade química? Característica inerente de uma determinada substância que, se for colocada em contato com outra, vai causar o quê? Uma reação indesejada, não controlada, liberação de calor, liberação de gás e assim por diante. Tá? Eu costumo fazer uma comparação de incompatibilidade química com o estádio de futebol. Por que existe divisão de torcida no estádio de futebol? Se não tiver, né, vamos pensar na Copa, Brasil-Argentina, no final, nem começou o jogo ainda, metade do pessoal está brigando. Então, a única maneira que eu tenho de evitar isso é separar, né? Nós não só temos divisão de torcida, como temos entradas separadas. Com a substância, a mesma coisa. A única maneira de eu evitar a reação das minhas substâncias químicas é mantê-las afastadas umas das outras. Então, voltando, eu separei um resíduo porque ele era perigoso, mas às vezes eu gerei 5, 6 resíduos no meu laboratório. Então, esses 5, 6 foram perigosos, eu estou pensando em colocá-los apenas num frasco, mas depois eu tenho que pensar no estado físico deles. 3 eram sólidos e 2 eram líquidos, então eu já tenho que ter pelo menos 2 frascos. Desses 3 sólidos, os 3 são incompatíveis entre si, então para cada um deles eu estou gerando um frasco. Tá? O último critério, né, que a gente vai levar em consideração é o que a gente vai fazer com aquele resíduo. Vamos pensar lá no sulfato de cobre de vocês. Vocês tinham um sulfato de cobre que vocês aqueceram e houve perda d'água. Foi a única coisa que aconteceu com ele. Esse sulfato de cobre, ele não poderia ser reutilizado, por exemplo, para preparação de uma solução? Sim. Por outro lado, vocês pegaram o sulfato de cobre, vocês fizeram uma reação com hidróxido e separaram lá, né, agora precipitou o cobre. Se eu colocar o sulfato de cobre que eu quero reutilizar junto com aquele que eu fiz uma reação, eu vou conseguir reaproveitar?
Então, eu vou criar 2 frascos em função do uso que eu vou dar a esse material. Ou vamos supor que eles têm tratamentos diferentes. Tá? Vamos supor que vocês geraram um resíduo de ácido clorídrico e um resíduo de hidróxido de sódio. O ácido clorídrico era perigoso, o hidróxido também, os dois são líquidos. Na concentração que eles estão, eles não são incompatíveis, mas eles vão ter tratamentos diferentes. Então, eu vou separar um do outro. Tá? Então, meu último critério está relacionado ao que eu vou fazer com esse material. Eu vou reaproveitar? Ele tem que estar separado. Eu vou fazer um tratamento? Que tratamento é esse? Se eu tenho 2, 3 substâncias, gerei um resíduo de ácido clorídrico, de ácido sulfúrico e de ácido nítrico. São perigosos, são líquidos, são compatíveis. Tá? E todos vão ser neutralizados? Eu posso colocar todos no mesmo frasco. Uma vez que a gente segregou o resíduo, nós vamos acondicionar o nosso resíduo, que significa que nós vamos colocar o nosso resíduo num determinado frasco. Nós vamos ter que escolher frascos. E, para a gente escolher frasco, nós vamos ter que pensar lá nos dados dos nossos levantamentos, porque eles estão dizendo que resíduos nós geramos. Tá? Então, na hora de escolher um frasco, eu vou pensar no tipo e na capacidade do meu recipiente. Eu vou ter frascos de vidro, frascos de plástico, metal e papel à minha disposição. Sendo que vidro eu vou ter transparente e âmbar. Plástico eu vou ter de polietileno de alta, de baixa, polipropileno e assim por diante. Então, eu vou ter que saber quais os materiais que eu tenho que eu vou poder utilizar. Isso vai estar relacionado ao tipo de resíduo que eu gero. Tá? Capacidade do recipiente. Então, eu preciso conhecer a minha geração. Minha geração pode ser diária, pode ser semanal, mensal. Vai depender de cada um de vocês. Eu gero um resíduo por ano na quantidade de 1 litro. Então, um frasco de 1 litro está mais que bom. Mas eu tenho que pensar no quê? Quantas vezes por ano esse resíduo vai sair do meu laboratório? Vai sair uma vez a cada 5 anos? Não recomendo isso, tá? Pelo menos uma vez por ano. Então, vamos mudar. Eu gero 1 litro por mês, mas sai uma vez por ano. Vou colocar um frasco lá de 15 litros? Pode ser uma opção. Mas eu tenho que pensar no quê? Que alguém vai transportar esse frasco. Que peso ele vai ter? Eu vou ter condições de transportar isso? Então, para escolher um frasco, eu penso no material dele, no resíduo que eu vou colocar, na quantidade que eu vou gerar e no número de retiradas que vão ocorrer. Tá? Eu tenho que pensar no quanto que eu vou colocar no meu frasco. Vocês já devem ter visto que quando a gente disponibiliza um frasco para se colocar resíduo, o frasco tem 1 litro, as pessoas gostam de colocar 1,5 litro lá dentro, certo? Já viram isso? O frasco transborda. E, na verdade, a gente tem que, se escolher um frasco de 1 litro, procurar não completar mais do que 80% do volume desse frasco. Por quê? Nós estamos falando de resíduos, nós temos diversas substâncias misturadas. Pode ocorrer uma reação indesejada ali com o passar do tempo. Se eu tiver espaço livre no frasco, se aquele material precisa expandir, ele tem para onde expandir. Senão, o frasco vai estourar, vai espirrar e assim por diante. É importante que esse frasco esteja fechado, então se eu for reaproveitar um frasco, tem que ser com a tampa original. É importante ainda eu pensar então na incompatibilidade química do meu reagente com o frasco, né, do meu resíduo com o frasco. Tá? Tem um site aqui da Coleparma, tá, que ele vai dizer para mim, eu entro nesse site com o nome da substância, ele diz que materiais são compatíveis com aquela substância. Ou o contrário, eu vou aproveitar uma embalagem de polietileno. Polietileno é compatível com que substâncias químicas, tá? Então, isso ajuda bastante a gente. Eu tenho que pensar na rotulagem, né? Meu frasco sempre vai ter que estar rotulado, seguindo uma série de critérios. Na existência de bandeja de contenção, então no meu laboratório eu tenho uma área que eu tenho frascos lá para receber resíduos, esses frascos têm que estar sobre uma bandejinha, tá? Se acontecer alguma coisa com o frasco, se derramar, ele vai ficar contido lá dentro. Tá? Na área de armazenamento, então lá no laboratório, vocês têm uma determinada área que vocês escolheram para a embalagem de vocês. Mas essa embalagem vai sair e vai para um local externo. Tá? Ou ela vai ser transportada, ou ela vai ser tratada. E vocês escolheram, sei lá, trabalhar com uma embalagem que tem 1 metro de altura, porque a área de vocês comporta isso.
Só que a área de armazenamento tem 30 centímetros entre suas estantes. Não vai poder ser essa embalagem. O tratamento que vocês escolheram trabalha com a embalagem de vocês entrando lá no local de tratamento. E tem 70 centímetros de altura o local. Tá? Então, na hora de optar por uma embalagem, eu tenho que saber o tratamento final que vai acontecer com o meu resíduo. Tá? O que é muito comum a gente fazer dentro de um laboratório? Qual é a embalagem que a gente mais usa para guardar os resíduos da gente? Vidro. Que vidro? Âmbar. Que antes armazenava o quê? Vocês compram frasco âmbar? Vocês reutilizam frascos de reagente. Tá? Então, a gente pode reutilizar? A gente pode reutilizar. Ah, eu tinha lá um frasco de ácido clorídrico, eu fiz uma solução de ácido clorídrico, usei parcialmente essa solução, o que eu usei não me sobrou, não me gerou um resíduo perigoso, mas sobrou ácido clorídrico como resíduo. Posso colocar este resíduo no frasco original dele? Sim, desde que antes eu remova o rótulo. Tá? Agora vamos pensar nesse mesmo frasco. Eu vou utilizar agora para colocar um resíduo de etanol que vocês têm no laboratório. Posso usar este mesmo frasco para colocar o resíduo de etanol? Também sim. Só que agora, além de remover o rótulo, eu tenho que lavar este frasco. E aí, antes de vocês reaproveitarem um frasco, vocês têm que pensar no quê? Qual é o método de lavagem? Porque quando eu gero um frasco e eu lavo este frasco, eu estou gerando resíduo. Tá? Então, um frasco de ácido clorídrico, qual é a melhor maneira que a gente tem para lavar e não gerar resíduo nenhum? Lavar com uma solução de bicarbonato, já vai estar neutralizado ali na hora, tranquilo. Agora, se for um frasco de cobre, de sulfato de cobre ou de um outro metal, essa lavagem vai ser mais complicada. Então, o que é melhor? Muitas vezes, eu não reaproveitar o frasco. Agora, solventes, ácidos, bases, que são solventes pouco perigosos, que tenham um pequeno risco, eu posso colocar, dependendo do solvente, uma pequena quantidade em rede, então tudo bem, tem que ser solúvel em água, se for um de cloroforme, por exemplo, já não funciona assim. Então, cuidar nesse reaproveitamento. E mais do que reaproveitar uma embalagem, se falar, eu tenho que lavar, eu tenho que tirar o rótulo, nós vamos usar o termo descaracterizar uma embalagem. Então, quando alguém olhar para aquela embalagem, ela não pode falar, essa embalagem aqui é do ácido clorídrico concentrado, mas ela tem que, pelo rótulo e pelas características do frasco, identificar um novo material, um novo resíduo que está contido naquela embalagem. Tá? Então, vocês vão colocar o resíduo de vocês numa embalagem, vocês vão poder reaproveitar os frascos de reagentes de vocês, mas esses frascos, então, perderam seus rótulos originais. E aí vocês vão ter que colocar os rótulos que vão dizer qual é o resíduo que vocês têm lá dentro. Então, nós temos aí uma etapa de rotulagem que é importante que, em primeiro lugar, seja feita antes da colocação do resíduo lá dentro. Então, 1000 vezes encontrar um frasco com rótulo escrito resíduo de ácido clorídrico vazio, do que um frasco com líquido lá dentro que eu não sei o que é. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar o rótulo. O rótulo eu vou colocar em todos os tipos de recipiente. É um frasco de vidro que vai dentro de uma caixa, o frasco de vidro está rotulado e a caixa está rotulada. Tá? Sendo que para a mesma caixa, na mesma caixa, só coloco frascos de resíduos que são compatíveis. E se eu for colocar, por exemplo, um frasco de resíduo de ácido sulfúrico, de ácido clorídrico, de ácido nítrico na mesma caixa, tenho na identificação na caixa de todas essas substâncias. Agora, eu também tenho um resíduo de hidróxido de sódio, eu não vou colocar na mesma caixa, porque eles são incompatíveis, se essa caixa cair, os frascos podem se romper e a gente tem um acidente. Tá? Meu rótulo tem que ser de fácil visualização e tem que ser de fácil compreensão, então tem que ser legível, tá? E com uma informação que tenha um significado. Então não pode estar escrito simplesmente resíduo, um código, uma fórmula, um número. Vocês têm que ter um nome próprio da substância química. Vocês devem colocar frases de risco e segurança. Sabem o que são frases de risco e segurança? Aqueles conjuntos de letra RS com números, que dão qual é o risco da substância. Pictogramas identificando os riscos do resíduo.
as informações sobre a composição, não obrigatoriamente é um frasco de ácido clorídrico que venceu, mas eu posso ter misturas, tá? E escrever lá em cima do rótulo resíduo perigoso, porque se eu faço isso, já fica muito claro para quem vai manipular aquele material que aquilo é um resíduo. E se eu escrevo lá acetona e resíduo embaixo, a primeira coisa que vão ler vai ser acetona, e esse material pode ser reaproveitado e a gente tem um acidente porque era uma acetona contaminada com o material, tá? O que mais? Eu coloco lá o volume que eu armazenei e as datas, né? A data de quando eu comecei a colocar resíduo. Por que a informação do volume é importante? Porque quando eu coloco lá o volume, né, essa embalagem está cheia, ela saiu do meu laboratório, ela tem 3 litros. Ela foi para um determinado depósito. Tem alguém monitorando esse depósito. Uma semana depois, vê que não tem mais 3, tem 2. Então, se tem 2, significa que ou a embalagem está danificada ou ela não está bem lacrada. O material está evaporando ou permeando a embalagem. E se tiver 4, significa que ou ela está absorvendo umidade e reagindo, ou alguém está botando outro material lá dentro. Tá? Então, isso é uma informação importante. E as datas? Porque a gente tem substâncias que se degradam realmente com o passar do tempo. Então, por exemplo, eu gerei um resíduo de éter etílico. Éter etílico, a gente sabe que em 6 meses, numa embalagem lacrada, frasco âmbar, ele começa a reagir com o oxigênio do ar, formando peróxido. Quanto mais tempo passa, maior a concentração de peróxido e o éter pode se tornar um material explosivo, né? Ele era inflamável enquanto o éter e o peróxido é explosivo. Se eu estou gerando um resíduo de éter, isso vai acontecer num período mais curto. Então, eu tenho que monitorar por quanto tempo esse resíduo está ficando comigo. E se for o caso, né, eu tenho que agilizar uma retirada de material ou até fazer um tratamento do meu éter para retirar essas substâncias que tornam o meu resíduo explosivo. Vocês geraram resíduo, vocês sabem segregar o resíduo, sabem acondicioná-lo e rotulá-lo. Vocês vão ter a opção de fazer uma série de tratamentos dos resíduos de vocês dentro do laboratório.